Eu quero te falar nesse vídeo sobre a pessoa de Jesus. Eu quero te dizer o que eu penso sobre ele e o que ele representa para mim. Vou tentar falar da maneira mais rápida e simplificada possível, porque Jesus é o autor de todas as coisas. Quando Deus disse que haja luz, Jesus foi lá e criou a luz. Quando Deus disse que haja terra e que haja o mar e que haja o dia e a noite, Jesus foi a pessoa que construiu tudo. Ele é a própria sabedoria de Deus que arquitetou todas as coisas, que foi um engenheiro por trás de toda a criação de Deus. Então não daria para explicar tudo num vídeo só. Mas Jesus também Jesus é aquele homem, porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, como diz a Bíblia. Então Jesus é aquele homem que veio, ele abriu mão da sua posição de filho de Deus, do seu poder, da sua graça, de toda aquela glória que ele tinha no reino de Deus, para se tornar uma das menores criações de Deus, que é o ser humano. E ele veio fazer isso para que ele pudesse nos alcançar pessoalmente. Quando Adão e Eva pecou, lá no comecinho, o Senhor Deus já prometeu uma provisão que iria nos aproximar de novo com Deus, porque o que Deus queria é que a gente tivesse relacionamento pessoal com ele, assim como Adão tinha. Mas por conta do pecado, aquilo foi quebrado. E Deus falou assim, Deus falou com a serpente: a semente da mulher irá pisar na sua cabeça, irá ser o seu inimigo, e você irá mordê-lo no calcanhar. Quando ele falou a semente da mulher, ele está falando de e essa semente da mulher é Jesus, porque ele é a semente da mulher. Ele não nasceu a partir de uma relação sexual entre José e Maria. Ele nasceu através do Espírito Santo ter concebido nela aquele ente divino, aquele ente sagrado, que é a pessoa de Jesus. Então ele é a semente da mulher. E quando fala que a serpente iria mordê-lo o calcanhar, foi o que aconteceu com ele na traição, na sua morte e em todo aquele sofrimento que ele teve até chegar na crucificação. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. E sabe por que ele fez isso? Para poder provar que essa carne aqui, ela é perecível, ela é pecadora, ela é corruptível. Ou seja, a gente nasce jovem, a gente cresce, e quando o tempo vai passando a gente vai envelhecendo e a nossa carne vai se definhando até acabar um dia. Mas essa carne nossa, ela traz uma herança, a herança de Adão que pecou lá no Jardim do Éden. Através do pecado de Adão entrou o pecado em toda a humanidade, e a partir daí a gente herdou juntamente com isso a morte. Os três tipos de morte: a morte física, que é quando a gente morre, o nosso corpo morre; a morte espiritual, que é quando o nosso relacionamento com Deus é interrompido por causa do pecado. Foi o que aconteceu com a humanidade lá em Adão, quando ele pecou. E a morte eterna, que é quando a gente é separado do corpo e de Deus eternamente, aí não tem mais volta. Quando Jesus veio e morreu, ele experimentou os três tipos de morte, mas ele experimentou sendo santo, ele nunca pecou. Por isso a Bíblia fala que enquanto através de um homem o pecado entrou, através de um homem a vida entrou, e essa vida é Jesus. Ele veio para provar que através dessa carne corruptível é possível que a gente viva uma vida de santidade, e ele conquistou para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus, assim como ele. Antes, quem era filho de Deus era apenas aquele povo descendente de Abraão, a quem Deus chamou, e esse Abraão ouviu o chamado de Deus, viveu pela fé, e com quem Deus fez um acordo de que a semente dele, através da semente dele, toda a humanidade seria abençoada. Deus falou com Abraão: através da sua semente, todas as famílias do mundo serão abençoadas. E da mesma maneira que ele falou com a serpente a respeito da semente da mulher, ele falou com Abraão, o seu descendente, o seu descendente. Ele não falou os seus descendentes. E esse seu descendente, o descendente de Abraão, se chama Jesus. E através dele todas as famílias da terra são abençoadas. E eu sou uma dessas pessoas abençoadas, porque eu sou gentil. Eu vou te explicar. Todo mundo que não é descendente de Abraão, que não é judeu, a Bíblia chama de gentil. Ou seja, existe o judeu e existe o resto. O resto é gentil. Nós somos gentios aqui, brasileiros. Eu sou gentil. E a bênção que Jesus conquistou para nós foi que até mesmo os gentios pudessem ser chamados filhos de Deus. Não somente o povo, os descendentes de Abraão, não somente os filhos de Israel. Israel era o neto de Abraão. Não somente os filhos de Israel, mas todo aquele que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador.
todo aquele a quem o Senhor escolher se revelar. E eu me considero um desses. Então, essa é a importância de Jesus na minha vida. Eu sou um homem, um gentil, que não tinha direito de ser chamado filho de Deus, mas Jesus veio e conquistou para mim esse direito. E não só isso. Ele colocou dentro de mim o Espírito Santo de Deus, que testifica dentro de mim que eu sou filho de Deus. E esse Espírito Santo clama por mim. Da mesma maneira, a gente pensa, agora eu estou falando de Romanos 8, da mesma maneira, Deus, Ele não poupou o seu único filho para poder nos dar tudo isso. Quanto mais, tudo mais que a gente precisar, Ele nos dará também juntamente com o Filho. A Bíblia fala assim, não quer dizer que Deus não quer dizer que Deus, se Deus não poupou o Filho dele, então Ele não vai te poupar, não é isso. Se Deus não poupou o Filho dele para te dar tudo, se Deus não poupou o Filho dele para te dar salvação, Ele também não poupará esforço para te dar tudo que você precisa. E da mesma maneira, o Filho de Deus, Ele é o nosso intercessor. É Ele que veio, viveu nessa carne, sabe quais são as nossas tentações, sabe quais são as nossas dificuldades como ser humano, e Ele que está diante de Deus intercedendo. Deus, tem misericórdia do fulano, do Beltrano, tem misericórdia, perdoa ele, Pai, porque eu sei o quanto que é difícil ser um ser humano e passar por todas essas dificuldades que eles passam como humanos que são. Então, terminando lá em Romanos 8, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a altura, nem autoridades, nem poderes, nem principados, nem potestades, ou seja, nem demônios, nem todas as hierarquias dos demônios, nem o inferno inteiro, nem a doença, nem a fome, nem a nudez, nem a espada. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que fez todo o sacrifício possível para te aproximar dele, para me aproximar dele. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu modelo, é o homem que eu quero ser quando eu crescer. Quando eu crescer, eu quero ser como Jesus. Já ouviu essa brincadeira? Quando eu crescer, eu quero ser como Ele. Então, eu sugiro que você também aprenda sobre Jesus, leia a palavra, procure enxergar Jesus em tudo lá. Tudo que você vê, isso aqui não condiz com Jesus, deixa de lado, mas tudo que você lê e você vê Jesus, saiba que aquele é o exemplo que você tem que seguir. E é só isso que Deus quer de você, nada mais, nada menos. Então, para mim, Jesus é isso.